E aí, pessoal, estamos nós aqui de novo, mais um dia, para falar hoje sobre filosofia. Bom, como eu disse na aula de história, todas essas matérias estão interligadas e comigo vocês vão estar aprendendo um pouco sobre as ciências humanas, ou seja, essas ciências que vão tratar das questões mais humanas. E a filosofia é, vamos dizer, a primeira de todas, ela que surge e que dá início tanto às ciências humanas quanto a todas as outras ciências, como a física, a matemática. Se você não sabia, isso é muito, muito importante, porque a filosofia ela dá início a tudo, tá? Então, como eu disse, primeira aula, a gente entendeu o contexto, entendeu alguns termos, e as próximas aulas a gente vai batendo em cada ponto, vamos dizer assim. A filosofia, hoje, a gente vai até dar um passo um pouco maior do que a história, porque a gente já vai tratar do primeiro período, tá? A história foi bem contextualizado, hoje a gente vai falar da filosofia. Então, primeiro, o que seria a filosofia? Muita gente fala, a filosofia é pensar, filosofia é perguntar. Mas, na verdade, a palavra filosofia, filo é de amor, significa amor ou amizade, e sofia, no grego, significa sabedoria. Então a gente traduz como amor à sabedoria ou amigo da sabedoria. Normalmente eu prefiro usar amor à sabedoria. Mas enfim, esse é o significado da palavra filosofia. E como eu disse, a filosofia ela é a mãe de todas as outras ciências. Então surge a filosofia e após o surgimento da filosofia começam a surgir as diversas outras ciências que vão seguindo meio que um sistema de pensamento estabelecido pela filosofia, tá? Então é legal saber isso. A filosofia ela é mãe das ciências, então ela que dá origem a tudo isso. E o significado, amor à sabedoria, bem simples de gravar. Filo, amor, sofia, sabedoria. Então filosofia, amor à sabedoria. E como que essa filosofia vai surgir? Bom, quando a gente pega, como eu disse, sempre vai estar relacionado com a história, com as outras áreas. Então, quando a gente pega a história para entender como surgiu a filosofia, a gente vê que a filosofia surgiu num lugar específico, tá? Um lugar bem específico, e a filosofia, ela não existiu sempre, não é uma coisa que sempre existiu. Então, assim, a filosofia ela surge em combate ou em contraste a uma outra coisa chamada mitologia, o mito. E o que seria um mito? O mito são histórias de cunho mais religioso, mas histórias para retratar ou para explicar acontecimentos que o homem não conseguia explicar. Então, como que o mundo surgiu? Então, existem diversos mitos de criação. Então, o mito é uma história fundadora de algum evento ou que dá explicação a algo. Como funcionava antes da filosofia existir? Antes da filosofia existir, tudo, absolutamente tudo, se explicava por meio de mitos e por meio ou de histórias religiosas. E aí a filosofia surge em contraste. Então tudo era explicado por meio do mito. O mito é uma história que tenta dar explicação a alguma coisa. E a filosofia surge aonde? Na Grécia. E por que é importante entender que a filosofia surge na Grécia? Pelo simples fato de que a Grécia tinha 3 pontos que a gente pode colocar como contexto importante para o surgimento da filosofia, tá? Então, primeiro, ela tinha uma coisa que foi muito importante para essa movimentação, que era o uso da moeda. Então, para quem não sabe, nem sempre o homem utilizou moeda ou dinheiro. Antes, as coisas eram feitas na base da troca. E aí, a Grécia, já no período, já tinha o que a gente chama de moeda. Então, a Grécia já tinha a moeda com valor simbólico. Então, essa moeda vale tanto, essa moeda vale tanto. Isso é muito importante. O comércio que gera essa movimentação. Por que a gente fala da moeda e do comércio? Porque quando há o comércio, quando há a moeda, há uma troca muito grande de cultura e de pensamento. Então, vem uma pessoa lá do outro continente pegar uma mercadoria e essa pessoa acaba tendo uma troca social, uma troca intelectual com
a pessoa que morava ali na Grécia. Então isso ajudou a gerar esse pensamento. Mas o mais importante de tudo, quando a gente fala de surgimento da filosofia na Grécia, você não pode esquecer de falar de uma coisa chamada democracia. Isso mesmo, democracia é povo no poder, ou poder na mão do povo, seria o sistema que a gente tem hoje, ou seja, as pessoas votam, as pessoas participam da política. E a Grécia tinha esse sistema, não era uma democracia igual a nossa, a gente talvez discuta isso em história, mas eles tinham a democracia, ou seja, os cidadãos podiam participar da política, então eles debatiam o debate, entende? Então, ó, a movimentação da moeda, a movimentação cultural produzida pelo comércio e, por fim, a democracia, que era uma prática de debate grande, todos os dias tinha gente debatendo política, e isso foi gerando o que a gente chama do contexto para que surgisse a filosofia, certo? E aí, como que a gente vai entender a filosofia? Voltando ali onde eu disse, a filosofia ela entra em contraste com o mito. Então, são pessoas que surgem querendo entender a realidade, querendo entender as coisas, em contraposição ao mito, à mitologia. Então, ali, a gente tem pessoas buscando o conhecimento por outra forma. Então, a razão, ou seja, a lógica, a razão, ela entra em contraste com o mito. E é aí que a filosofia surge. E os primeiros filósofos que a gente vai ver surgir são os que a gente chama de pré-socrático. O primeiro deles é o Tales de Mileto, que nasceu em 623 a.C. Então, antes de Cristo, 623 anos antes de Cristo, estava ali o Tales de Mileto, que é considerado o primeiro desses homens que falou, vamos tentar entender essa realidade. E aí foram surgindo vários outros. Mas o que é importante entender sobre esses primeiros filósofos que a gente chama de pré-socráticos? Por que pré-socráticos? Porque eles vieram antes de Sócrates. E Sócrates, próxima aula a gente vai ver ele, Sócrates é um elemento, é uma pessoa fundamental para a filosofia, porque ele muda completamente. Ele gera um sistema filosófico muito mais complexo, e é aí que as pessoas consideram que a filosofia começa a ter essa força. Mas antes de Sócrates, antes dele, a gente tem ali os pré-socráticos, filósofos que surgiram antes do Sócrates e que tinham uma coisa bem específica. Eles buscavam entender coisas, primeiro, do cosmos, ou seja, o cosmos é da criação, do universo. Então, eles procuravam entender o cosmos e a physis, que é a natureza. Então, tinha esse interesse. Por isso, a gente vê no Tales de Mileto, nesses filósofos iniciais, muitas questões naturais, e é com eles que começam a surgir essas ciências naturais, ou seja, a química, a física. Então, elas começam a surgir ali nesse período. Então, a gente vai ter vários nomes. Eu não vou citar eles aqui porque vai inchar. Eu quero, como eu disse para vocês, que vocês tenham esse conhecimento, entendam o básico, porque se a gente for pegar muitos detalhes, vocês têm várias matérias para estudar e não vão conseguir. Então, esse que é o importante. Os pré-socráticos estudavam questões naturais. Então, eles buscavam entender o que rege o mundo, qual que é o elemento essencial. Aí um falou que era o fogo, o outro falou que era o movimento, o outro falou que o que move o mundo é o ar. E aí o Tales de Mileto, que é o primeiro, foi lá e falou que era a água, porque ele via que a água estava em todo canto, que tudo tinha água, e aí ele diz isso. Mas o que é importante você saber? Não é decorar quem falou o quê, é entender, vamos retomar aqui, filosofia é essa busca por sabedoria, que vai em contraponto com a mitologia, que não é a religião, a mitologia são as histórias que tentam contar o mundo. Elas estão atreladas à religião, mas não se define como religião, tá? Então, filosofia surge em contraposição com a mitologia, em um contexto na Grécia, ali a gente falou do Tales de Mileto, que foi o primeiro, 623 a.C., onde havia democracia, muito comércio e a moeda de troca como um elemento também importante. A busca ao conhecimento que caracteriza a filosofia. E a primeira etapa da filosofia foi os que a gente chama de pré-socráticos, que são filósofos que buscavam entender
as questões naturais, as questões de criação do mundo, como que o mundo surgiu, ou o que move o mundo, qual que é a lógica disso e daquilo. Então, questões naturais. A filosofia surge dessa maneira, e aí, como eu disse, dentro disso a gente teria várias coisas para estudar, o nome dessas pessoas, os mitos, mas o geral é isso que eu quero que vocês saibam, isso é importante. Todas essas informações são essenciais, eu estou passando o básico do essencial, não estou trazendo nem muita data para não confundir, mas é importante isso. Surge dessa maneira e a partir das próximas aulas a gente vai estudar ali Sócrates, Aristóteles, Platão, a filosofia antiga, medieval, moderna, e ela vai caminhar ali, contemporânea também, junto com a história, que é a história antiga, medieval, moderna, então tem esse caminhar junto, tá, gente? Muito obrigado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só na quinta-feira entrar lá na nossa reunião que estaremos tirando todas as dúvidas de vocês, tá? Muito obrigado e até a próxima.